Você já se perguntou por que os momentos mais sombrios parecem te marcar mais do que suas maiores conquistas? E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não surge quando você vence, mas quando você está prestes a quebrar? Aqueles segundos onde tudo parece desmoronar à sua volta. Ali, naquela beira do abismo, é onde sua verdadeira força é forjada. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. Talvez você tenha chegado exatamente aqui porque sabe lá no fundo que algo precisa mudar. Urgente. E mudar de verdade. Neste vídeo, eu vou te mostrar um protocolo mental secreto. Não é autoajuda, não é motivação, é guerra mental. Um reinício brutal dividido em 4 fases. Mas aviso logo, depois de ativar esse processo, você não volta mais a ser quem era. Prepare-se para dominar sua mente sob pressão. Ou recue agora, porque o que vem a seguir vai reprogramar cada fibra do seu ser. Vivemos aprisionados por uma ilusão delicada e traiçoeira, a de que o verdadeiro controle emocional nasce em momentos de paz. Como se fosse possível treinar para o caos dentro de uma redoma de serenidade. Mas essa ideia, embora reconfortante, é falsa, porque a mente humana, esse teatro silencioso onde dramas inteiros se desenrolam sem plateia, só revela sua verdadeira estrutura quando é violentamente testada. Imagine por um instante um castelo de cartas. A beleza ali, precisão, equilíbrio, mas também a fragilidade. O menor sopro, uma notícia ruim, uma decepção, um imprevisto e tudo desaba. É assim que vive a maioria das pessoas, construindo estruturas mentais sofisticadas, mas frágeis, que não resistem ao vento inevitável da vida. Só que há uma exceção. Um pequeno grupo de pessoas parece operar sob outra lógica. Enquanto o mundo desaba, elas não apenas resistem, elas crescem. Para elas, o caos não é um inimigo, é um sinal, um combustível, um chamado à expansão. O segredo que essas pessoas descobriram não está em evitar o colapso, mas em interpretar o colapso de forma diferente. Porque aqui está uma das verdades mais negligenciadas sobre a mente humana. Seu cérebro não reage aos fatos. Ele reage à história que você conta sobre os fatos. É como se a realidade fosse um palco vazio, e você, o narrador que escolhe o enredo. 2 indivíduos podem passar pela mesma tempestade e um se afoga, o outro aprende a nadar. Não por causa da água, mas pela forma como a percebem. Essa diferença sutil entre o que acontece e o que você acredita que está acontecendo é a linha invisível entre o desespero e a lucidez. E quando você começa a perceber isso, uma coisa muda para sempre. Você para de tentar controlar o mundo e começa a transformar o único território onde o poder é absoluto sua mente. E não falo aqui de otimismo cego ou frases motivacionais que evaporam com o primeiro problema sério. Estou falando de uma reconfiguração profunda na forma como você enxerga, reage e constrói sentido. A reconstrução mental não começa com respostas. Começa com uma pergunta simples, mas radical. O que eu estou assumindo como verdade aqui? Porque muitas vezes não é o evento que te destrói, é a narrativa silenciosa que você abraçou sem perceber. Isso sempre acontece comigo. Eu sou assim mesmo. Não tem mais saída. Essas frases que parecem pensamentos, mas são prisões. A liberdade emocional, portanto, nasce quando você começa a contestar essas sentenças automáticas. Quando você escolhe conscientemente o papel que quer desempenhar no meio do caos. Pense na mente como uma arquitetura viva. Alguns constroem fortalezas, outros labirintos. E a diferença não está nos materiais, mas no projeto invisível que guia cada escolha. Suas crenças são esse projeto. Elas moldam não apenas o que você vê, mas o que você é capaz de ver. E se você muda esse projeto, se aprende a reconstruir sua mente, com base em narrativas mais lúcidas, mais conscientes, mais libertadoras, então, o que antes te quebrava se torna parte da tua fundação. Mas essa reconstrução exige uma coragem rara, a de se enxergar com clareza, porque às vezes é mais fácil continuar culpando o vento do que admitir que o castelo foi mal projetado. A mente humana prefere repetir dores conhecidas do que arriscar-se num território emocional novo. E é por isso que tão poucos atravessam esse portal. Porque ele exige mais do que força, exige lucidez. E talvez a pergunta agora não seja mais se é possível transformar o caos em combustível, mas como exatamente se começa a fazer isso. A verdade que você nunca percebeu. O medo em si nunca foi o inimigo. O verdadeiro perigo mora em como escolhemos responder a ele. Quantas vezes você já sentiu aquele frio na barriga, aquela tensão nos ombros, o coração acelerado sem saber ao certo se o que vinha era ameaça ou oportunidade? O medo é universal, democrático, invisível, mas presente em quase todos os momentos que realmente importam. O que muda de uma pessoa para outra não é a ausência do medo, isso é mito, mas o destino que damos a ele. Há quem o transforme numa prisão silenciosa que sufoca sonhos antes mesmo que possam ser respirados. E há quem o utilize como trampolim,
como a faísca inicial de uma revolução interna. Imagine um raio. Um estouro brutal de energia pura, selvagem. Solto, ele queima, destrói, incendeia florestas inteiras. Mas quando canalizado, pode acender cidades, dar vida a hospitais, iluminar casas, movimentar o mundo. O medo é esse raio. Não se trata de domesticá-lo, mas de aprender a direcioná-lo. Talvez você esteja aí agora, paralisado diante de uma escolha, ou se culpando por algo que não teve coragem de tentar. A mente é engenhosa em construir justificativas convincentes. Não era o momento, não sou bom o suficiente, vai dar errado de novo. Mas no fundo você sabe que a desculpa veio depois. Antes dela veio o medo. E é aí que entra uma armadilha sutil, aquela história que você conta para si mesmo. A filosofia estoica já apontava isso há séculos. Sêneca escreveu: o que nos abate não é o acontecimento em si, mas o juízo que fazemos dele. O medo, nesse caso, não é o que o mundo faz com você, mas o que você acredita que ele fará. E essa crença se transforma em verdade. Porque a mente, quando convencida de um perigo, trata até uma possibilidade como sentença. Agora olhe para sua trajetória. Quantas vezes você deixou de agir não por falta de habilidade, mas por achar que não era capaz? Quantos caminhos você sequer tentou seguir por medo de tropeçar no primeiro passo? E mais importante, quantas versões suas você sufocou tentando se proteger? A autossabotagem não nasce do medo em si, mas da forma como o interpretamos. Quando o vemos como inimigo, entramos em guerra com a própria alma. Quando o vemos como aliado, ele se torna bússola, não barreira. O segredo está na escuta. Em perceber quando o medo está te alertando para um risco real e quando ele está apenas sussurrando mentiras herdadas de traumas antigos, críticas alheias e fracassos mal digeridos. O medo fala. O problema é que a maioria de nós nunca aprendeu a ouvir com discernimento. Transformar o medo em impulso é como redirecionar o raio. Requer intenção, consciência e coragem. Mas principalmente requer uma nova narrativa interna. Porque no fim das contas você não é aquilo que teme, você é aquilo que faz com esse temor. E se você olhar bem, perceberá que há uma força adormecida dentro de cada medo que te assombra. Você só precisa decidir o que fazer com ela. E se o medo não estiver te impedindo, mas te mostrando exatamente por onde começar, o custo escondido da força. Dominar suas emoções tem um preço, e às vezes esse preço não é pago em dinheiro, tempo ou esforço, é pago em humanidade. No começo parece um superpoder. Você se vê diante de situações intensas e em vez de tremer, você foca. Em vez de explodir, você resolve. Enquanto outros perdem o controle, você se mantém firme, imperturbável, como uma rocha diante da tempestade. É admirável. Você se torna aquela pessoa em quem todos confiam quando o mundo desmorona. O que ninguém diz e talvez ninguém tenha coragem de admitir é o que isso vai arrancando de você, pouco a pouco. A mente em estado de sobrevivência prioriza a performance. E para manter a performance, ela silencia a dor, o medo, o cansaço. Silencia até a empatia. Não por maldade, mas por proteção. O cérebro entende. Se você começar a sentir demais, começa também a vacilar. Começa a hesitar, começa a falhar. E é aí que surge o perigo mais sutil, quando você aprende a funcionar mesmo sem sentir. No início, você ainda nota o contraste. Um dia você se emociona com um filme, no outro está frio diante de um luto. Um dia se envolve em uma conversa profunda, no outro responde de forma mecânica, como se estivesse apenas operando comandos. Aos poucos, o vazio deixa de ser desconfortável. Ele vira normal. Você se torna eficiente, mas também se torna opaco, sem brilho, sem nuances. Você vira o guerreiro, mas, se não perceber, vira a máquina. E essa linha que separa os dois é tênue como um fio de navalha. O guerreiro sente, mas escolhe não agir por impulso. A máquina age sem sentir. O guerreiro ainda se importa, ainda ama, ainda chora mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho. A máquina apenas executa, ela não se desgasta, mas também não se conecta. O problema não é ser forte, o problema é esquecer o que te faz humano. Há uma beleza crua na vulnerabilidade que a sociedade aprendeu a ignorar. Afinal, vivemos em tempos que celebram a performance acima da presença. E estar presente hoje exige mais coragem do que performar. Estar presente é aceitar que sentir é arriscado, é encarar de frente a dor que você poderia simplesmente anestesiar. É ter a ousadia de mergulhar onde muitos preferem flutuar. Mas como manter a força sem perder a alma? Como continuar eficiente sem se desumanizar? Como seguir em frente sem deixar pedaços de si pelo caminho? A resposta não vem fácil, porque ela não é técnica, é existencial. Talvez ela não esteja em evitar a dor, mas em acolhê-la, em permitir que as emoções não sejam inimigas da performance, mas suas aliadas silenciosas. Talvez exista um tipo de força que nasce não da repressão,
mas da integração, o caminho para o impossível. Existe um instante quase imperceptível em que tudo muda. Não é barulhento, nem grandioso, ninguém aplaude, não tem trilha sonora, mas quem vive esse instante sabe, ali começa outra vida. É quando você entende que não precisa mais viver como quem apenas resiste, como quem aperta os olhos tentando suportar a tempestade, torcendo para que tudo passe logo. Esse ponto de virada não é um grito de guerra, é um sussurro interno que diz: e se eu não só sobreviver, mas escolher o que isso tudo vai significar? É nesse momento que você deixa de se sentir um joguete nas mãos das circunstâncias e se torna, pela primeira vez, o arquiteto da própria resposta. O medo ainda está ali, a dor também, a pressão implacável. Mas você começa a olhar tudo isso com outros olhos, como quem descobre que pode reprogramar a própria mente e transformar o que antes paralisava em impulso. Não é mágica, é decisão, porque o cérebro humano é uma máquina adaptável, plástica, viva. Ele escuta aquilo que você repete. Ele molda o mundo conforme o significado que você escolhe dar. E quando você para de repetir para si mesmo que está à mercê das emoções e começa a afirmar que é o autor delas, tudo muda. A raiva vira energia canalizada, o medo, foco, a dor, combustível. Viktor Frankl, prisioneiro em um dos lugares mais desumanos que a história já testemunhou, descobriu esse segredo no meio do inferno. Preso num campo de concentração nazista, cercado por morte, fome e humilhação, ele percebeu algo que escapava aos olhos dos outros. Mesmo quando tudo lhe era tirado: roupas, comida, liberdade, dignidade, ainda lhe restava uma escolha. Há de como reagir. Há de encontrar sentido onde não havia lógica. E isso fez dele livre, mesmo dentro das grades. Frankl não sobreviveu apenas porque era forte, sobreviveu porque redirecionou sua mente. Ele olhou para o sofrimento e ousou perguntar: o que isso está me ensinando? Que tipo de ser humano posso me tornar através disso? Essa é uma pergunta que poucos têm coragem de fazer, mas que pode mudar absolutamente tudo. E se, ao invés de resistir ao desconforto, você o acolhesse como parte do caminho? E se, ao invés de tentar fugir da pressão, você aprendesse a respirar dentro dela como quem transforma o caos em silêncio interno? E se você parasse de lutar contra as emoções como inimigas e começasse a dialogar com elas como mensageiras? Você não precisa mais ser refém dos seus gatilhos. Você pode ser o programador da sua própria linguagem interna. O nome disso não é positividade tóxica, nem negação. É protagonismo. É o momento em que você deixa de esperar que o mundo mude e decide mudar o olhar com que o mundo é visto. E sim, é desconfortável no começo, porque exige abandonar identidades que você vestiu por tanto tempo, a da vítima, do guerreiro cansado, do sobrevivente silencioso. Mas há algo mais à sua espera, algo mais calmo, mais lúcido. Reprogramar-se é, acima de tudo, lembrar que você pode voltar a ser o autor da própria história. E histórias bem contadas não se escrevem só com vitórias, se escrevem com reviravoltas, com decisões silenciosas, com pequenas escolhas feitas no escuro. Então talvez hoje, nesse exato segundo, você esteja mais perto do que imagina. Talvez tudo o que precise seja fazer uma única pergunta diferente. E quando essa pergunta for feita, a resposta pode não vir de imediato, mas algo dentro de você bem fundo já começou a se mover. O manual da dominação interna. Hora da aplicação prática, há momentos em que a mente parece um campo de batalha. Não há tréguas, não há tempo para hesitação. Só existe a escolha: ou você toma o controle, ou será tomado. E é exatamente aqui que entram os protocolos de quem aprendeu a transformar o caos em disciplina, a fúria em clareza, a dor em potência. Eles não são complexos, mas são exigentes. E funcionam apenas para quem decide, sem rodeios, dominar o próprio teatro interno. Técnica 1. O comando interno. Escolha uma frase brutal, curta, inquestionável. Uma sentença que corta a dúvida como uma lâmina quente e atravessa o medo. Algo que ecoa com o peso de uma verdade que não aceita debate. Pode ser: eu não quebro, eu crio. Ou: nada me abala, tudo me esculpe. A escolha é sua, mas a repetição é obrigatória. Ela é a âncora quando o mar interno se levanta. É o alicerce quando os ventos de fora tentam te arrancar do chão. Use essa frase em cada momento de fúria, de humilhação, de descontrole iminente. Não pense se ela faz sentido. Apenas dispare. Dispare como quem puxa o gatilho da consciência em meio ao desespero. Essa é a tua reprogramação em tempo real. Essa é a tua voz quando tudo parece gritar contra você. Técnica 2. O silêncio estratégico. Quando atacado, cale-se 30 segundos. É só isso. Mas dentro desse breve espaço de silêncio, mora um universo de poder. Enquanto o outro fala, explode, provoca, você observa. Não reage, não se explica,
Não entra na dança frenética da reação automática. Você respira, você recua, mas não como quem foge, recua como quem mira. E nesse silêncio você reescreve a cena. Vê os gatilhos sendo disparados. Reconhece o impulso que antes te dominaria. E pela primeira vez talvez você o segura. E ao final dos 30 segundos você já não é mais o mesmo. Você retomou o controle. E isso, no mundo dos que treinam a mente como arma, é equivalente a vencer a guerra sem sequer erguer a espada. Técnica 3. A visualização antecipada. Os que se preparam apenas quando o caos chega já estão atrasados. Você precisa ver o fogo antes que ele comece. Precisa treinar seu olhar para o momento em que será pressionado, humilhado, testado. E nesse ensaio mental, você não imagina o pior, você imagina a sua vitória. Vê a pressão vindo e você firme. Vê os olhares desconfiando e você sereno. Vê o desconforto crescendo e você sorrindo por dentro como quem já passou por ali 1000 vezes. É assim que se condiciona a mente para vencer antes mesmo de lutar. Visualizar é hackear o futuro. É entrar no cenário armado com a presença de quem já habitou aquele momento incontáveis vezes. Essas 3 técnicas não são modismos, não são truques de autoajuda. Elas são ferramentas. Ferramentas brutas, diretas, impiedosas com a velha versão de si mesmo. São protocolos para quem decidiu não mais ser refém da própria tempestade emocional. E sim, elas exigem treino, exigem prática diária, exigem cair e voltar com ainda mais presença. Mas uma vez que você começa, algo muda, não de forma dramática, não com fogos de artifício, mas com a precisão silenciosa de quem, pouco a pouco, está deixando de apenas sobreviver, para começar a comandar. E talvez, só talvez, isso seja só o início de algo ainda mais profundo. Você chegou até aqui. E isso, por si só, já diz muito mais do que qualquer palavra que eu poderia usar agora. Porque só quem já travou batalhas internas sabe o que é andar pelo próprio deserto, em silêncio. Sabe o que é enfrentar a própria mente no escuro, sem testemunha, sem plateia, sem aplausos. Apenas você e você. Não é todo dia que alguém tem a coragem de encarar o espelho sem filtros, de desmontar a fachada e olhar o que existe por trás da performance. Porque ali não mora o ego, ali mora a verdade, crua, brutal, mas também libertadora. Talvez você tenha percebido, o maior campo de batalha não está lá fora, não está na concorrência nem nas opiniões dos outros, está dentro, sempre esteve, e por isso tanta gente foge. Por isso é mais fácil criar distrações, buscar culpados ou se esconder atrás de metas e títulos, tudo para não ouvir o ruído que vem de dentro. Mas você não, você escolheu ficar, ouvir, encarar. E agora, algo mudou. Porque uma vez que você vê com clareza, não tem como desver. A cortina caiu. O teatro acabou. E o que sobra depois disso é poder. Mas não um poder qualquer, não aquele que precisa gritar, competir ou provar algo. É o poder silencioso de quem se conhece. De quem se reconstruiu do avesso. De quem aprendeu a usar a mente como uma extensão da própria alma. Você entendeu o segredo. Sua mente nunca foi sua inimiga. Ela é sua ferramenta mais letal e mais sagrada. Só que aqui vem a parte mais delicada. Com grande poder, vem uma escolha real. Você vai usar essa força para dominar seu mundo ou para se isolar dele? É aqui que muitos caem. Confundem força com frieza, confundem liderança com imposição, confundem intensidade com destruição. Mas existe um outro caminho, um caminho que poucos conseguem trilhar, o da integração. Você pode ser forte, sem se tornar duro, pode sentir tudo, sem se quebrar, pode liderar, sem destruir, pode vencer, sem perder a si mesmo no processo. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que controla tudo ao redor, é aquele que aprendeu a se comandar por dentro. Esse é o desafio, essa é a missão. E você já começou, o caminho está traçado, o comando está nas suas mãos. Agora é a hora de reescrever sua narrativa, reconstruir sua identidade, redefinir sua realidade. Mas atenção, isso não é um final, isso é só o início de uma nova era. Daqui para frente, você vai enxergar o mundo com novos olhos. Ou melhor, com novos filtros mentais, emocionais e espirituais. E se isso ressoou com você, se algo lá dentro foi ativado, comente agora: eu sou inquebrável. Declare, reforce, manifeste essa nova frequência. E se quiser continuar essa jornada com a gente, faça parte do nosso círculo interno. Inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja presente nos próximos vídeos. Vamos aprofundar essa expansão. Vamos treinar sua mente, afiar sua presença, elevar sua consciência. Porque dominar o mundo começa com dominar a si mesmo. E você já começou. Gratidão profunda e sincera por você ter chegado até aqui. De verdade, isso significa mais do que você imagina. Em um mundo onde a atenção é tão disputada, o seu gesto de permanecer até o final não é só raro, é sagrado. Você escolheu não apenas ouvir, mas sentir.
E isso diz muito sobre sua alma, sua força e sua prontidão para uma transformação real. Muito obrigado por esse momento que, mesmo em silêncio, compartilhamos com intensidade. E agora, quero te fazer um convite simbólico. Se você chegou até aqui, comente "Eu sou o fogo calmo". Essa vai ser a nossa senha secreta. Um código silencioso entre aqueles que atravessaram esse conteúdo até o fim e saíram diferentes. E já que você sentiu o chamado, aqui vai a próxima etapa da jornada. Agora, você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, acesso a conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada e até destaque nos comentários, para que sua voz seja sempre vista e reconhecida. Essa é a sua chance de se conectar ainda mais com esse universo de aprendizado e crescimento pessoal. Clique no link do primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Juntos podemos ir ainda mais longe. Agora, um breve desabafo pessoal. Ao construir esse conteúdo, eu revivi partes minhas que também quase se apagaram em momentos de escuridão. Cada linha aqui escrita foi antes sentida. Antes de ser palavra, foi cicatriz, foi silêncio. E só depois se transformou em clareza. O que você ouviu não é teoria, é um caminho vivido. E se ele ressoou aí dentro, é porque talvez sua alma já saiba o que precisa ser feito. Então, se isso tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos formar essa corrente de expansão real e consciência viva. E antes de você sair, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela. Um deles pode parecer só mais um conteúdo. O outro pode ser a próxima chave que sua mente estava esperando. Só você vai saber qual é qual. Mas te garanto, clique em um deles e continue essa jornada. Algo importante ainda quer te encontrar. Nos vemos do outro lado.